tudo para arrecadar mais, porque eles não querem cortar gastos. E quando eles não cortam gastos, acontece o que a gente viu na curva de juros e na moeda brasileira desvalorizando. Então, aí reside todo esse problema. E isso precisa ser parado. Como o Senado, graças à pressão, inclusive de empresários que fizeram a porra do L, como eu falo. Rubens Ometo, que veio a público num evento no Guarujá, que doou R$ 1 milhão pro PT, que é a cabeça da Cozão, importante empresa de capital aberto. O Rubens Ometo veio a público falar que o arcabouço fiscal nasceu falido, coisa que a gente fala aqui desde sempre. Por que ele não falou antes? Porque ele trabalha em setores que são amplamente regulados pelo governo e que para ele estava funcionando. E que agora ele fala que o arcabouço fiscal nasceu morto. Nós falamos isso aqui em D0. É uma pura matemática. Você olha e faz 2 mais 2 é igual a 4 para todo mundo. O arcabouço fiscal nasceu falido. E ele está falido, como a gente está falando aqui. Tanto é que eles já mudaram a regra do arcabouço no meio do jogo, mudando as regras fiscais brasileiras. E não cumprirão as novas metas também. Está declarado nos números e como a gente viu aqui nos agentes econômicos colocando esse risco no Brasil. Portanto, o arcabouço fiscal nasceu morto. E ele também complementou, Rubens Ometo, que o governo muda as regras no meio do jogo e tira grande parte daquilo que o empresariado tem produzido. Sério, Rubens Ometo? De verdade? Só agora você está falando isso? Por que você não falou antes? Estava muito claro isso quando você doou R$ 1 milhão para o PT lá atrás. Que agora todos nós, sejamos empresários, funcionários, pessoas físicas, pobre, rico ou classe média, pagando a conta pelo que vocês apoiaram. Me desculpa que eu me exalto, porque isso é absurdo. Isso aqui é um escárnio que está acontecendo no Brasil. E agora, esses bonzinhos aí vêm a público para falar mal de algo que deveria ter sido falado mal desde o começo? Desonestidade intelectual. É isso que serve. Então isso, para mim, é simplesmente um absurdo. Está claro, não tem genialidade nenhuma em que nós falamos sempre que o mercado cairia, curva de juros ia subir, dólar ia desvalorizar. Não tem genialidade nenhuma. Tem obviedade. Obviedade. Fazer 2 mais 2 é igual a 4. E esse bando de pessoas extremamente inteligentes, extremamente competentes, muitos bilionários, ou seja, são pessoas extremamente competentes, sabiam que tudo isso aconteceria. Sabiam, porque depositaram confiança no maior dos corruptos. E não me venha a público agora falar que não sabiam disso. Isso é desonestidade intelectual com todos. Vocês jogaram de forma irresponsável contra o país. Assumamos agora a todos o prejuízo disso tudo que está acontecendo. Voltando então aqui, o que o governo então está querendo fazer, porque o Senado devolveu para o Congresso essa medida, porque ficou popularmente, digamos, inaceitável. O Haddad veio a público ontem e falou: não temos plano B. Por quê? Eles perderam na desoneração para os 17 setores, deixaram de arrecadar 26 bi. Propuseram a mudança do PIS e COFINS, que eles arrecadariam 29 bi. Como o Senado devolveu para o Congresso, o Haddad falou: não temos plano B, porque nós perdemos para desoneração. O plano B deveria ser o plano A, que deveria ser o plano 0, que é cortar gastos, que é extirpar essa classe suja do poder, esses burocratas de plantão do poder, é extirpá-los todos de lá. Enquanto as pessoas não mudarem a mentalidade estatizante, nós continuaremos sofrendo esse tipo de coisa. É basicamente isso. Então, quais são as mudanças que eles estão propondo? Basicamente, são os 3. Não propondo, pensando em propor. Primeiro, terceira versão da repatriação de brasileiros que têm capital fora não declarado. Eles abrem uma janela de repatriação desse capital, mandar o dinheiro de volta para esse inferno brasileiro. Por que alguém mandaria o dinheiro de volta agora, se já está lá fora? Por uma questão de proteção em meio a isso, para que você vai trazer agora? Mas enfim, abrindo uma janela para repatriação de capital, em que ele permite que o dinheiro que está lá fora não declarado, você traga para o Brasil, declare esse capital, pague um imposto sobre ele e escape eventualmente da multa por não ter declarado esse capital. Com isso, o governo arrecada uma parte. O segundo ponto é utilizar valores depositados em contas judiciais que não foram retirados pelas pessoas e empresas. Então, usar esse dinheiro que não é do governo, que está depositado em contas judiciais, mas eles usarem porque propriedade privada não vale nada nesse quinto dos infernos aqui. E o terceiro ponto seria atualização dos valores de bens de pessoa física e pessoa jurídica no IR. Ou seja, você tem um imóvel, você tem um carro, você tem o que quer que seja, eles atualizam o valor, sabe-se lá como, atualiza dentro do teu IR e, portanto, você tem que pagar mais IR. Ou seja, tudo para pagarem mais. Nada deles cortarem gastos. A gente precisa continuar tendo o judiciário mais caro do mundo,
que inventa a Constituição. O legislativo mais caro do mundo, que faz o que quer. O executivo mais bizarro do mundo, que também vive de corrupção a vida inteira. E nós aqui à mercê, enquanto não abrirmos a boca, debatermos, criarmos condições de entrarmos juntos numa luta dessa, de debates, de criar grupos, continuaremos à mercê deles. Vamos esperar uma boa ação por parte de quem está no poder hoje? É muita ingenuidade nossa. É justamente por isso que a gente tem esse canal, que eu peço para vocês compartilharem, ativar o sininho, que me ajuda, ou tornar-se membro aqui do próprio canal para a gente debater juntos isso, nós precisamos debater. E o terceiro ponto que eu vou aproveitar de novo aqui para falar, que é sobre o evento no dia 29, o workshop no dia 29, para quem não estava aqui antes. No dia 29 a gente vai estar presencialmente aqui na sede da Aqua e que a gente vai falar sobre perspectivas econômicas, é um sábado o dia inteiro. Traremos uma pessoa da Avenue para falar sobre investimentos internacionais, traremos um escritório de São Paulo conceituado para falar de jurídico, para falar sobre formas de otimizar o patrimônio e minimizar o montante de impostos que não param de aumentar os impostos, como é que você consegue proteger, criar estruturas para sucessão patrimonial. O Paulo Figueiredo vai falar dos Estados Unidos, ele infelizmente não pode vir para cá, graças a um determinado ministro que proibiu cancelou o passaporte dele, e criaremos debates e painéis de discussões sobre isso, e no final a gente vai fazer um happy hour. Então tá aqui embaixo escrito brunomusa.com.br/vagas abertas, a gente vai falar sobre todo esse caos que está implementado aí, mas que sempre abre possibilidades de alocação.